Boa tarde, meus amigos. Estamos recebendo a nossa amiga querida, a Beth, que ela veio passar para a gente a leitura do Evangelho, capítulo 11, item 10. Valorizar, amai muito para serdes amados. Amiga querida do coração, seja bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Muito obrigado, querida amiga do coração, por estar aqui para fazer essa leitura do Evangelho, para a gente passar essa tarefa tão importante. Eu peço para você, por gentileza, amiga, inicia com uma prece, depois você finaliza com a prece. Gratidão, amiga querida. Volte mais vezes. E para vocês que são inscritos, continue divulgando o nosso canal. SEAC ajudando a caminhada. Divulguem, peçam para se inscreverem, ativar o sininho. Né? Quando o sininho ficar preto, é sinal que ele está ativado para receber as notificações. Obrigado. Um beijão no coração de todos e fiquem com a companhia agradabilíssima da nossa amiga Beth. E eu vou deixá-los com a companhia dela. Com você, minha amiga querida. Obrigado. Boa tarde, amigos queridos. Agradeço imensamente todo esse carinho. É uma alegria estar aqui. Então, pedindo ao nosso Criador, a Jesus, aos nossos mentores amigos, ao mentor do SEAC, que estejam conosco nesses instantes, nos inspirando, nos envolvendo, para que possamos entender da melhor forma possível os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina espírita, que assim seja. Então, estamos aqui na continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como o Rodrigo falou, o capítulo 11 tem o título de Amar o Próximo como a si mesmo, e o capítulo 10 não tem título, o item 10, mas é uma mensagem de sanção. E foi membro da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Ele trouxe essa mensagem em 1863 e ele já estava desencarnado lá no plano espiritual. E o Sansão, com essa mensagem, se dirige àquelas pessoas que estavam presentes na reunião da Sociedade, né, de Paris, a sociedade é, dirigida por Kardec, e aí ele fala para esses seus condiscípulos, porque o Sansão também fazia parte da sociedade enquanto encarnado. Ele, ele recomenda: amai muito para ser desamado. E aí ele ensina para que a gente eleve o nosso espírito acima da matéria, que a gente espiritualize, que a gente se espiritualize antes mesmo de desencarnar. O Sansão escreve: os estudos espíritas ampliaram a visão do futuro e tendes agora uma certeza, a do vosso progresso para Deus. Deveis também elevar-vos bem alto para julgar sem as restrições da matéria e assim não condenar o vosso próximo. Então, ele aqui nos sugeriu aos membros da sociedade espírita, e aí Kardec colocou essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, então ela está aí para nós também, né? Nos sugere para que amemos no sentido profundo do termo, ou seja, sejamos leais, probos significa íntegros, conscienciosos, conforme ele diz, para fazer aos outros aquilo que queremos para nós. Ele diz que amar, no sentido profundo, é buscar a razão das dores do próximo, para dar-lhes alívio. Ou seja, é sermos empáticos, entender a dor do outro, como ele mesmo escreveu, sem julgamento, né? Julgar sem as restrições da matéria. É encarar a grande família humana como se fosse
a nossa própria família, porque todos somos filhos de Deus, todos estamos evoluindo, todos estamos caminhando rumo à perfeição. E Sansão escreve, eles mesmos, né, no sentido, eles se dirigindo a Kardec e os seus companheiros de estudo, eles evoluíram muito nos últimos 100 anos. Mas naquele ano, em 1863, ele fala, hoje eles aceitam uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que no passado rejeitavam. Então, aqui Sansão está fazendo uma análise do progresso daquele grupo que fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele fala que no futuro, né, quando se passarem mais 100 anos, eles vão aceitar ainda com mais facilidade o que naquele momento eles ainda não conseguem entender ou aceitar. Porque a cabeça vai se abrindo à medida que evoluímos. Os preconceitos, a intolerância, os julgamentos vão ruindo, vão sendo trabalhados, vão sendo eliminados. E Sansão, né, nesse ano de 1863, fala, hoje, né, isso naquele ano, se dirigindo ao grupo da Sociedade Parisiense, hoje, que o movimento espírita avançou bastante, ou seja, lá no século XIX, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, trazida, né, pelos espíritos instrutores da codificação, são aceitas pela metade das pessoas inteligentes. É que essas ideias de justiça, de renovação, correspondem ao que há de divino em nós. No último século, ele está falando do século XIX, né? Trouxe grandes ideias de progresso que levou à compreensão de que precisamos amar o próximo. Todos se reunirão um dia para entender-se e amar-se. Um dia não haverá mais injustiças. Todas as causas de desentendimento entre os povos desaparecerão. E isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E no Livro dos Espíritos, outra obra da codificação, a obra basilar, né? Nos Espíritos trazem que os grandes pensamentos de renovação produzirão o milagre do século futuro. O Livro dos Espíritos também foi escrito no século XIX. E então, haverá, né, diante desse progresso, uma união de interesses materiais e espirituais pela aplicação da máxima bem compreendida. Amai muito para seres amados. Então, aqui, tanto o Livro dos Espíritos como o Evangelho segundo o Espiritismo enfatizam a importância do amor, que leva à solidariedade, à fraternidade entre povos, à derrubada de preconceitos, de intolerância, de injustiça. E agora a gente vai completar aqui as nossas reflexões com um texto da Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Pereira Franco, no livro Amor, Imbatível Amor, no capítulo 13, cujo título é Vitória do Amor. Muito interessante esse livro, Amor, Imbatível Amor, porque a Joana traz toda uma análise dos diversos tipos de amor. E aí, nesse último capítulo 13 é o último, né, desse livro, Amor, Imbatível Amor, ela diz, enquanto nós vivermos no imediatismo, só nos preocupando com o hoje, esquecendo que somos espíritos imortais, enquanto os impulsos estiverem acima da razão, então é a preocupação, né, com a matéria, com os prazeres, enquanto houver a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, enquanto o homem buscar se restringir, ficar contido nesses limites estreitos do hoje,
do agora, quer dizer, nesse imediatismo, haverá sofrimento e desespero. Mas todos nós temos dentro de nós o germe do amor, o amor assim, semente, latente, que precisa desabrochar, precisa ser trabalhado. E esse amor em germe, que está dentro de todos, é que impulsionou o homem a sair da caverna lá na época, né, da pré-história, em busca das terras pantanosas, das florestas, para então, né, na sequência evolutiva, construir cidades, sempre caminhando para frente, em direção ao infinito. Então, a Joana fala que o homem do passado, né, dessa época da pré-história, grotesco, impulsivo, instintivo, transformou-se no homem moderno, tecnológico, paranormal, é um homem que entende a sua mediunidade, esse homem da atualidade. Mas apesar desse desenvolvimento expressivo, né, de lá, da pré-história para cá, o homem ainda carrega paixões que levam à agressão injustificável, à perversidade, aos prazeres grosseiros, exacerbados. Isso leva a uma exaustão, leva à perturbação e que acaba gerando doenças físicas, doenças emocionais, mas conforme o homem evoluir, o amor, que é esse sentimento em germe, é uma sementinha, se expande. O amor que está presente nos instintos, porque o amor também está presente nos instintos, lá no reino animal, de uma forma automática, por exemplo, quando os pássaros constroem os ninhos, quando a fêmea, a leoa, né, a, a elefanta, toda, cuidam da sua prole. Isso ainda é amor, é um amor em germe. E esse amor, que é um impulso divino, diz a Joana, brota desde, né, do início da nossa evolução, quando passávamos pelo reino animal, e esse amor se agiganta, mas necessita do direcionamento da razão para superar as barreiras do ego. Então, para se tornar um amor humanista, um amor humanitarista, um amor plenificador, sem particularismo, sem paixão, livre como o pensamento e poderoso como a força da própria vida, diz ela, Joana. O amor humanista é aquele amor às pessoas, é um amor que valoriza a condição humana de qualquer pessoa, não importa quem ele seja, como ele está, como ele esteja, valoriza o ser humano na sua individualidade. Não importa que ele seja diferente de si mesmo. É o amor humanista. E o humanitarista é aquele amor que respeita o direito das pessoas, que trabalha para a igualdade da condição humana na sociedade. São, por exemplo, os trabalhos de ajuda humanitária, de socorro às pessoas mais carentes. Então, aqui a Joana fala de um amor humanista, então tem uma pessoa na minha frente, eu a amo, não importa a condição social, a condição racial, a condição intelectual dela. E o amor humanitarista é voltado para toda a sociedade, no sentido de que haja igualdade de justiça, de direitos, para que haja justiça social. E o amor que não supera a barreira do ego é aquele amor dependente, uma pessoa que se torna dependente da outra, ou então o oposto,
aquela pessoa dominadora, autoritária, possessiva, ciumenta, que vê no outro só um objeto, né? É uma coisa para si mesma. Tudo isso é um amor adoecido. O amor que não supera a barreira do ego é o amor adoecido. Então, o amor necessita, aliás, o amor necessita o direcionamento da razão, né? Quando é raciocinar, colocar nosso intelecto para direcionar a nossa vida com boas escolhas, para superar essas barreiras do ego. E a Joana, então, também recomenda nesse capítulo uma terapia, a terapia do amor. Ela chama de amor-terapia. O que é amor-terapia? Então, ela explica, né, que a causa dos distúrbios psicológicos é a falta de amor. Tem tantas crianças que não recebem amor na infância, até adoecem, até desencarnam, ninguém vive sem amor. E ela diz: a conquista do amor é resultado de processos emocionais amadurecidos, vivenciados pela conquista de si. Então, a pessoa imatura necessita ser amada. Mas aí ela vai amadurecendo, vai conquistando a si mesma, vai se tornando cada vez mais independente, dona de si, sabe o que quer. E aí ela conquista esse amor. Ela consegue doar o amor que tem dentro de si. Então, primeiro, o homem descobre, o homem, a mulher, né, que é um ser humano, toma consciência de si. E aí brotam os sentimentos, os bons sentimentos de solidariedade, que somos interdependentes no nosso grupo social, brota a afetividade desinteressada, que não é aquele amor egoísta, amor interesseiro, amor possessivo, amor adoecido. Brota o sentimento de que precisamos participar do processo de crescimento da sociedade. Então, primeiro, tomamos consciência de quem somos, né? Somos um ser humano, filhos de Deus, todos somos filhos de Deus, e aí esse amor extravasa para os outros. Quer dizer, brotam esses sentimentos de solidariedade, de fraternidade. E com isso, né, com esses sentimentos que brotam de cada pessoa, o sistema nervoso produz substâncias saudáveis, que levam a uma harmonia interior, que levam à eliminação de toxinas que são responsáveis por processos degenerativos, pela deficiência imunológica que acaba trazendo doenças. O amor, a gente vê, é um enriquecimento emocional que leva a uma alegria de viver. E a alegria de viver produz essas substâncias que preservam o organismo de várias infecções e leva à melhoria da saúde física. E também a irradiação do amor melhora os relacionamentos, nos possibilita a sintonia com os bons espíritos, e tudo isso aumenta a nossa vitalidade. O universo é formado de energia, de raios, de ondas, vibrações. Nós somos dínamos, produtores de força. Essa força é o pensamento, é o sentimento, e o amor é um sentimento. E à medida em que o homem adquire o conhecimento, descobre que o amor está em tudo, o amor preside tudo. Graças ao amor é que existe harmonia em todo o universo. Conforme o homem se identifica com essa força, que é o amor, mais utiliza essa força para todas as formas de vida, plantas, animais. Quanto mais o homem se identifica com o amor que brota em si, que está dentro de si, o amor para si mesmo, mais ele ama todas as criaturas de Deus.
Os animais, por exemplo, eles são domesticados pela força do amor. O dono, amando o seu animal, o educa, possibilita criar novos hábitos, né, no gatinho, no cachorrinho. Então, isso é amor-terapia, que precisa ser uma contribuição consciente da nossa parte, em direção à sociedade, para que haja uma sociedade mais saudável, mais justa, mais nobre. E aí envolve tudo, né? Envolve a preservação do meio ambiente, envolve o ser humano. E aí, então a gente vê que o amor-terapia decorre do auto-amor, né? Primeiro precisamos desse auto-amor para então poder amar o próximo. Quando a pessoa se enriquece de autoestima, que é essa autovalorização, autorrespeito, tudo isso decorrente do auto-amor, ela descobre a sua importância no mundo. Isso gera alegria. E aí a pessoa divide essa alegria com as outras pessoas, beneficiando-as. Olha como o ambiente fica maravilhoso quando as pessoas, temos algum alegre nesse ambiente, né? Distribuindo toda essa energia maravilhosa por amar-se. Enquanto que as irradiações de ódio, de suspeita, de ciúme, de inveja, de sensualidade, são energias destrutivas, né? Perturbam o ambiente e adoecem o próprio indivíduo que emana essas energias. Enquanto que o amor gera ondas de paz, de segurança, de confiança, de bem-estar, de saúde. Por isso, precisamos canalizar a energia do amor para beneficiar tanto a nós como ao próximo, como Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a si mesmo. E aí, quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, desaparecem aquela competição doentia, eu sou mais que você. A perversidade, o domínio do egoísmo. O amor liberta. O amor possibilita essa compreensão dos nossos objetivos essenciais, aqueles que importam para o nosso espírito imortal, o nosso progresso espiritual, a conquista de valores morais. O amor suaviza as paixões, desde que essas, né, paixões, com o auxílio da razão, sejam corretamente canalizadas. Eu quero fazer alguma coisa, né, vem aquele impulso, é uma paixão, um desejo. Aí eu paro e penso, isso é correto? Isso vai levar a um bom caminho? Devo, não devo? E aí essa paixão é corretamente canalizada. Então, o amor gera equilíbrio, que nos ajuda a tomar decisões corretas. O amor é sensato, o amor é sereno, e é o resultado desse desenvolvimento intelectual, que é orientado pela razão. Na fase instintiva, na fase de impulsos, nós tínhamos um amor cheio de caprichos, cheio de desejos, cheio de quereres, não importa, né, se prejudicasse o outro ou não. Aí a gente foi amadurecendo psicologicamente, o amor foi se equilibrando, e graças a esse auto-amor, né, esse amor que desenvolvemos em nós para o próximo, nós fomos conhecendo nossos defeitos e fomos fazendo a nossa reforma interior. E, no sentido social, o amor une as pessoas. A Joana de Ângeles diz: esse amor que une as pessoas chega até a gestos de sacrifício, de abnegação, e a gente tem tantos exemplos na história da humanidade de pessoas humanitárias que fizeram grande diferença no planeta. E o amor, falando em equilíbrio, em saúde,
restaura as energias exauridas. O amor legítimo liberta, igual o conhecimento, a verdade liberta, o conhecimento liberta. A Joana de Ângeles fala, o amor legítimo, esse amor amadurecido, esse amor sem interesses, esse amor incondicional, liberta. O amor é luz no cérebro e paz no coração, que nos leva rumo à felicidade. Então, amigos queridos, elevando o nosso pensamento ao mais alto, agradecemos a oportunidade desse encontro, desses aprendizados, desses livros maravilhosos, desses mentores iluminados que nos trazem tanta sabedoria, que possamos nos conscientizar de que esse é um grande projeto da nossa existência. Amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o grande projeto da nossa existência, desenvolver os nossos valores morais e intelectuais. Então, Senhor Jesus, nós te pedimos para que esteja sempre nos dando muita coragem, perseverança, tenacidade, para não desanimar diante dos aprendizados da vida, para que possamos buscar sempre esses conhecimentos maravilhosos e, a partir deles, desenvolver o amor dentro de nós, o amor para conosco, o amor para com o próximo. Senhor, ilumina o nosso caminho, abençoa a nós e a nossos familiares. E a todos que aqui estamos, né, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Muito obrigada, amigos queridos.